Bom dia, amigos. Hoje é dia 24 de abril e é uma quarta-feira. E para podermos entender o que está acontecendo no Brasil, em todos os níveis, né, tanto econômico, político, educacional, religioso, militar, precisamos de uma leitura obrigatória. E o que está acontecendo no Brasil hoje são consequências de um planejamento comunista feito durante os últimos 30 anos. Então, esse livro aqui foi escrito por Heitor de Paola, é um gaúcho que tem 75 anos, ele é um médico psicanalista, comentarista político, estudioso de filosofia, de história, de ciência política internacional, articulista de um jornal eletrônico, Brasil Sem Máscara, né? E Jornais em Confidências e outros. Ele é amigo e contemporâneo do professor Olavo de Carvalho, né? Foi um homem de esquerda na juventude, ele pertenceu a uma organização guerrilheira chamada Ação Popular, e aquela organização que explodiu aquele aeroporto lá de Recife, onde morreu um almirante e um jornalista, e mais 14 pessoas ficaram gravemente feridas, no ano de 1966. Depois ele abandonou a luta armada, abandonou isso aqui, quando ele viu que era uma coisa que não levava a nada e que era um engodo, uma enganação, e hoje ele se dedica a dar palestras e a escrever sobre isso. Então, todos nós fomos, até hoje, idiotas úteis, né? Fomos manipulados, os comunistas sempre estiveram no comando de tudo, o comunismo é uma fábrica de mentiras, e o Brasil foi invadido pelas teorias de Antônio Gramsci, que aparelhou o Estado todo. Os partidos de esquerda, liderados pelo PT, que sempre se dizem defensores dos pobres e dos trabalhadores e de pobres eles não têm nada e nunca terão, porque o comunista é aquela pessoa, é o filho de papai, é aquela pessoa que não trabalha, que mora na Bela Vista, que nunca trabalhou, usa iPhone, que tem carro importado, blindado, usa roupa de grife, que come caviar, que toma uísque de 20 anos, que usa relógio de ouro e que viaja de jatinho todo final de semana. Enfim, para Cuba ele nunca vai. Ele tem uma vida boa. Então, os melhores anticomunistas são estes aí, que são ex-comunistas, como o professor Olavo de Carvalho, como esse Heitor de Paola e tantos outros, porque eles conhecem o comunismo por dentro, eles sabem como funciona o trabalho de desinformação, a lavagem cerebral da ideologia. A razão das pessoas de deixarem se enganar essa gente, por essas mentiras, é justamente a ignorância da essência do comunismo, que é uma máquina de produção contínua, ininterrupta e eterna de mentiras, de falcatruas, de enganos. Vamos ver o caso da insegurança jurídica recorrente no nosso Brasil aí, né? Um tribunal condena, o outro agrava a pena e o outro absolve, ou então empurra com a barriga e mais adiante vai flexionando a pena ou dando um jeito de adaptar um recurso para livrar o seu protegido da cadeia. Isso é um absurdo. O que aconteceu ontem foi o fim do Brasil e a situação vai se agravando, porque todos aqueles ministros que estão lá ou foram nomeados por esses presidentes que estão sendo processados ou até estão presos, ou são nomeados por comunistas. É um verdadeiro mecanismo que um ajuda o outro. Os ministros, por exemplo, eles não têm compromisso nenhum com o povo. Eles não estão nem aí para a sociedade, eles não conhecem a realidade, eles vivem lá numa bolha, num mundo à parte. Eles não julgam pela lei, não julgam conforme a Constituição, não defendem a Constituição. Eles são nomeados pelos políticos e eles fazem julgamentos políticos, eles criam leis na hora lá, eles fazem aquelas justicaturas lá, eles fazem aquelas coisas que a gente tem visto lá, que eu não posso dizer o que realmente está acontecendo. Então, lá naquela instituição, eles se blindam contra qualquer crítica, eles atacam as pessoas, eles fazem as leis, eles ameaçam, e eles jamais serão atingidos por nada, nem por CPIs, nem por impeachment, porque o próprio Congresso é composto de gente que está com problemas com a justiça, né? E os outros são analfabetos, como o Tiririca da vida, e o que ele vai fazer? Todos eles têm o rabo preso. E, além disso, os ministros também, alguns têm as suas mulheres que têm escritório de advocacias e advogam
para aqueles bandidos que eles irão julgar mais adiante. Então, o Foro de São Paulo e o Pacto de Príncipe estão explicados nessa obra aqui. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo foi um organismo criado por Lula e Fidel Castro em 1990 e que segue uma filosofia leninista-stalinista. O objetivo dele era transformar a América Latina numa grande pátria socialista, ao estilo da ideia do Hugo Chávez, para ajudar Cuba e esses vagabundos todos aí desses países comunistas da América Latina. Já o Diálogo Interamericano, o Pacto de Príncipe, que foi assinado pelo Lula e o Fernando Henrique, ele era uma organização comunista fabiana, também é mais light, mas é a mesma coisa, e finge ser oposição, nunca foram, são duas lâminas da mesma tesoura. É a teoria das tesouras que se diz. O objetivo do Foro de São Paulo era que eu já expliquei, e o objetivo do Pacto Interamericano era outro. Por exemplo, controle da natalidade, a aprovação de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, o desarmamento e o desmantelamento das Forças Armadas, né, o enfraquecimento das Forças Armadas e o fim da Polícia Militar e dezenas de outras pautas, tudo nessa mesma linha. Esse era o objetivo. Muitas dessas coisas já foram aplicadas mediante decreto ou por lei no Brasil, já estão em vigor. O desarmamento, por exemplo. E outras estão em andamento e eles vão apertando aos poucos. E o povo nem está sentindo isso. Então, pessoal, o que está acontecendo aí? Nós temos que tomar conhecimento, temos que ler esse livro. Quem puder, baixe esse livro. Ele está gratuitamente na internet, é só baixar, ele está em PDF. As pessoas que não conseguirem, entre em contato comigo no meu e-mail aqui que tem abaixo, que eu mando esse livro. Eu tenho ele em PDF, posso mandar para qualquer pessoa do canal. É necessário que a gente se esclareça, porque a situação está ficando ruim. O Supremo Tribunal Federal já está exercendo uma ditadura do judiciário. Instalando porta, tomando computador, processando as pessoas, amedrontando a população, está todo mundo já com medo, e a situação é essa. Né? Não basta eleger um presidente da República, o presidente não pode fazer nada sozinho. O Congresso minado de comunistas lá atrapalhando as reformas que o país precisa. O judiciário simplesmente tira os ladrões da cadeia, tira os bandidos da cadeia, então não adianta nada. Ou a coisa funciona tudo harmonicamente, ou então nós não temos condições de fazer nada. Então, agradeço a todos. Se inscreva no meu canal, César Ramos, Dextravox. Muito importante para impulsionar essas informações. E acompanhem. Né? Peçam livros, quem não tiver, se orientem. Nós precisamos nos prevenir. Obrigado a todos.